Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é mais uma aula de circuitos digitais para vocês, professor Vinícius falando. Então, essa é a nossa quarta e aula final dessa parte de aulas práticas. E vocês verão no vídeo que eu vou passar para vocês, vocês verão lá, ó, lógica sequencial, o uso de flip-flops, né? É um circuito mais complexo do que os anteriores. Bem legal, dá para usar os clocks, né, para dar ao perfil de entrada para o seu circuito. Revejam isso nas teorias, né, do seu AVA e no começo, né, dos 20 minutos, 15 primeiros minutos, o professor Giancarlo revê essa teoria com vocês. Nessa aula vão ser propostas, né, duas montagens de circuitos contadores, tá? Então ele precisa dessa frequência, né, do clock para contar, fazer a contagem. Contadores síncronos e os assíncronos. O assíncrono é o mais tranquilo, né? Para contagens, para realizar contagens sequenciais, mais simples, né? E para as outras contagens você precisa de um circuito mais complexo, mais difícil mesmo, né? Que é o síncrono, tá bom? Vocês vão ver aqui, ó, esses tipos de circuitos eles servem para fazer contagens, para montar sequências, frequências, né? Para estabilizar a frequência dada, você monta esse tipo de circuito. O que mais? Gerar formas, né? Formas de onda quadrangular com certa amplitude, enfim. E o flip-flop utilizado é o JK, né? É o mais, como se diz? É o primário, digamos assim, o mais utilizado, a base para os outros, né? Então reveja essa aula, a aula está muito boa, uma aula de fechamento das aulas práticas, né? Para esse semestre longo aí de 2020. E é isso, daí eu vou chamar o vídeo, daqui a 1 hora aí, 5 minutos eu volto. E a gente faz umas simulações usando o Logsim, tá bom? O professor Giancarlo, ele vai fazer a parte mais difícil, que é a montagem em protoboard, tá? Então ele tá indo, assim como foi a aula passada, ele tá indo da revisão e teoria direto lá para o seu circuito. Não tá passando pelo caminho intermediário da simulação, que é totalmente possível, né? E eu vou atacar essa parte da simulação, tá? Fazer um contador síncrono aí e apresentar para vocês no Logsim. O que mais? Nesse circuito vocês vão usar 4 flip-flops, né? Um alimentando o outro. Ele vai te deixar um desafio, lógico, mais difícil, né? Que é para construir o contador síncrono. E ele vai no procedimento 1, no procedimento 2, ele completa o sistema fazendo um assíncrono e montando na protoboard. Tá bom? Ele vai fazer um contador limitado até 9, então vai contar de 0 a 9. Quando chega a 9, o seu flip-flop é zerado, né? Ele ativa o clear, ele limpa, zera a contagem e o seu sistema retoma, né? Reseta, tá bom? Então, vejam o vídeo, depois voltem aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Até mais.
aula da disciplina de Sistemas Digitais. Nessa nossa aula, nós iremos trabalhar a lógica sequencial. Nas aulas anteriores, nós tratamos de circuitos combinacionais, que utilizam portas lógicas para o seu funcionamento. Nessa nossa aula, nós vamos tratar dos circuitos sequenciais, onde nós vamos utilizar flip-flops para a montagem dos circuitos. Assim, nessa nossa aula, nós teremos que realizar duas montagens. Duas montagens, aviso desde já, elas são um tanto complexas, uma grande quantidade de circuitos integrados serão utilizados também, bastante ligações. Vamos estar montando dois contadores, um contador síncrono e um contador assíncrono. E durante a nossa aula nós vamos estudar as diferenças entre cada um deles. Ambos utilizam flip-flops como base, porém existe uma diferença na forma que o sinal de clock chega a esses contadores. No contador síncrono isso é feito de uma forma e no contador assíncrono isso é feito de uma forma diferente. Assim, nós estaremos montando dois tipos desses contadores. E nós teremos, então, um contador de 4 bits, que será montado com a lógica sequencial, com a lógica síncrono, né? Um contador síncrono de 4 bits, e o contador assíncrono será de BCD. Então, um contador que vai de 0 até 9 em binário. E, a partir do estudo da montagem desses dois contadores, nós conseguiremos aí consolidar aquelas informações, aqueles conteúdos que nós tratamos na nossa aula teórica. Então, por isso que é importante que você participe das aulas práticas, para que você consiga montar na prática, consiga ver o funcionamento dos circuitos em que nós já estudamos na nossa aula teórica. Dessa forma, então, antes de nós partirmos para a montagem que nós devemos realizar, e para que eu explique para você como você deve montar esse circuito em protoboard, aqueles equipamentos que você precisa para que o circuito venha a funcionar, né? Nessa nossa aula será necessário o uso do gerador de funções para gerar o nosso sinal de clock para o nosso circuito. Antes de partir para a montagem, nós precisamos saber como funciona um flip-flop e também qual a diferença entre esses dois tipos de contadores, o contador síncrono e o contador assíncrono. Para isso, então, para introduzir a nossa aula, vamos ver como é um flip-flop aqui no quadro. Aqui eu tenho o flip-flop JK. O flip-flop JK, ele é o modelo mais comum de flip-flop que possui, e ele possui 1, 2, 3, 4, 5 entradas e 2 saídas. Nós temos duas entradas que são bastante específicas deste circuito, que é a entrada preset, que é esta entrada aqui, que faz com que a saída se torne 1. Ou seja, quando eu aplico um pulso aqui nessa entrada preset, que ela é ativa em nível baixo, no caso desse modelo de flip-flop aqui, ou seja, eu faço um pulso desta forma aqui no meu pino de preset. A minha saída imediatamente, minha saída Q, ela vai para nível lógico alto, ela vai para 1 quando eu faço a aplicação desse pulso em preset, independente dos sinais que estiverem aplicados aqui em todas as outras entradas. Além disso, nós temos também a entrada clear, que faz também de forma semelhante à nossa entrada preset, porém, agora ela, quando acionada, faz com que a saída se torne 0, também ativa em nível baixo nessa representação aqui. Então, vou aplicar o mesmo pulso aqui, agora em clear, e a minha saída Q, ela vai para 0 imediatamente. A saída Q é a minha saída direta e a Q barrada é a minha saída invertida. Então, quando o Q, que é a saída, estiver 0, Q, complemento, ela vai estar em 1, ou 1 e 0. Agora, enquanto as entradas de sinal, o meu sinal de clock ele é aplicado aqui nesse pino de CLK, indicado no meu flip-flop. Dessa forma, eu vou ter um sinal, pulsos de clock aqui, que vão ser aplicados nesta entrada aqui do flip-flop. Dependendo dos valores lógicos que tiverem aplicados nas duas entradas J e K, vai haver uma mudança ou não da minha saída Q, consequentemente de Q complemento. Os valores que devem ser aplicados em J e K são estes aqui. Quando eu coloco J e K iguais a 0, ou seja, eu coloco aqui 0 e 0, a minha saída Q vai manter o seu estado. Então, se o meu flip-flop anteriormente ele já estava com 1 aqui, ele vai continuar com 1. Se ele estava anteriormente com 0, ele vai continuar com 0. Quando essa condição vai acontecer? Quando houver uma transição do meu pulso de clock. Nesse caso, veja que eu tenho um círculo na entrada de clock. Quer dizer, então, que este modelo de flip-flop aqui, ele é ativo na borda de descida do meu sinal de clock. Então, o funcionamento do flip-flop vai ser o seguinte: ele vai ficar aguardando haver uma borda de descida do sinal de clock. Neste momento aqui, onde há uma descida do sinal de clock, o flip-flop vai olhar para as duas entradas, para a entrada J e K.
Nesse momento, ele vai verificar os níveis lógicos que estão ali aplicados e, a partir desses níveis lógicos, ele vai alterar ou não o valor de saída. Nesse primeiro caso, quando vem o meu pulso de descida do meu sinal de clock e eu tenho 0 e 0 em J e K, a minha saída ela vai ser mantida. Ou seja, não vai haver nenhuma alteração na saída. Se ela estava em nível lógico alto, vai continuar em nível alto. Se estava em nível baixo, vai continuar em nível baixo. Além disso, outra informação importante. Caso em qualquer instante aqui de tempo, não necessariamente na mudança do meu, na transição do meu pulso de clock. Por exemplo, nesse instante de tempo aqui, eu venho e aplico um sinal em preset ou um sinal em clear, a minha saída ela vai ir para 1 ou para 0, independente do meu sinal de clock. Então, essas entradas aqui, elas são ditas como assíncronas, né? A entrada preset e a entrada clear são assíncronas, ou seja, independente do momento que eu aplique o sinal, né, exatamente no momento que eu aplicar o sinal aqui em uma delas, a minha saída já vai responder, ela já vai ir para o estado característico. Vamos continuar então a análise das entradas do nosso flip-flop. Quando JK e K são iguais a 0, a minha saída ela vai ser mantida. Agora, outra condição. Quando J é igual a 0 e K é igual a 1. Então, J é igual a 0, K é igual a 1. Nesse caso, a minha saída vai ser igual a 0, necessariamente. Independente do meu estado anterior, a minha saída vai para 0. E esse estado é o chamado estado de reset. Então, essa é a condição de reset do flip-flop. Necessariamente, quando vir um pulso de clock, independente do estado que eu tinha aqui na minha saída, veio a borda de descida, né, no caso desse modelo aqui, chegou a borda de descida do pulso de clock, então, neste momento, a minha saída aqui ela vai para 0. Outra condição é quando J e K são iguais a 1. Nesse caso, a minha saída vai ser igual a 1. Desculpe, aqui é quando J é igual a 1 e K é igual a 0. Okay? Então, corrija aí no slide, depois nós vamos ver a tabela, daí nós confirmamos essa informação, você vai ver que é exatamente isso. Então, quando J é igual a 1 e K é igual a 0, a minha saída vai para 1, ou seja, J1, K é igual a 0, a minha saída vai necessariamente para 1. Esse é o estado chamado como estado de set. Além disso, nós temos a última condição, que é quando J e K estão iguais a 1. As duas entradas aqui estão iguais a 1. Chegou o meu pulso de clock, eu olhei para a borda de descida. Nesse momento, então, a minha saída vai ser invertida. Se eu tinha 0 na saída, quando vier esse pulso de clock aqui, a minha saída vai passar então, para 1. Se ela estava em 1, ela vai passar para 0 na vinda do pulso de clock, quando J e K estiverem em nível lógico alto. Este, então, é o funcionamento do flip-flop JK. Nós conseguimos resumir isso, então, aqui nessa tabela. Essa tabela aqui ela é muito importante quando nós estamos montando projeto de circuitos contadores, circuitos sequenciais que utilizam o flip-flop. Nós vamos ver como essa tabela aqui vai ser bastante utilizada nessa nossa aula prática. Consideração importante que eu já citei, que a alteração das saídas ela vai acontecer somente em uma borda de clock. Aqui, então, na tabela nós temos os resumos dos estados. Se eu tenho J e K igual a 0, a minha Q futura, ou seja, a minha saída vai ser igual à minha saída atual, ou seja, vai ser mantido o estado. Depois nós temos o estado de reset, onde J é igual a 0 e K é igual a 1. Nós vamos ter a minha saída em nível baixo, então necessariamente vai para 0. Depois eu tenho J igual a 1 e K igual a 0, que vai ser fixado o nível lógico alto na minha saída. E por fim eu tenho os dois pinos de entrada, J e K, sendo iguais a 1. Nesse caso vai haver a inversão aqui do meu estado de saída, então o meu estado anterior aqui ele será invertido, por isso que eu tenho aqui um Q barrado. Dessa forma, então, até esse momento, nós vimos o funcionamento do flip-flop JK. Por que nós não tratamos de outros tipos de flip-flop? O flip-flop JK é o mais básico e também é o mais utilizado quando nós estamos montando circuitos sequenciais. Por quê? A partir dele, nós conseguimos montar os outros tipos de flip-flop. Flip-flop D, flip-flop T, todos eles são montagens, são arranjos que podem ser feitos utilizando como base o flip-flop JK. Por isso, então, que o JK ele é tão utilizado. Como eu posso montar outros modelos de flip-flop a partir dele, ele, então, é considerado o padrão. Até esse ponto, então, fizemos uma revisão do funcionamento deste flip-flop. Agora, nós já conseguimos estudar quais são os tipos de circuitos contadores existentes. Nós temos, como eu já disse, os contadores síncronos e os contadores assíncronos.
E a diferença entre eles é a forma em que o sinal de clock é aplicado nos circuitos. Agora, vocês perguntam, estou montando um circuito sequencial, quero que seja um contador de 4 bits. Esse contador, se eu montar ele de forma síncrona ou assíncrona, o funcionamento será o mesmo? Sim, será o mesmo. Porém, os passos para o projeto de uma ou de outra forma são diferentes. Normalmente, quando eu quero fazer uma contagem sequencial, eu utilizo um contador assíncrono, porque o projeto dele é mais simples e nós vamos ver isso no decorrer dessa nossa aula. Vamos estudar como é muito mais simples projetar um contador assíncrono. Agora, quando eu quero fazer uma contagem que não é sequencial, na contagem de 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Quero fazer uma contagem de, por exemplo, 2, 4, 6, 7, enfim, uma contagem qualquer. Nesse caso, eu opto pela utilização de um contador síncrono, porque eu consigo fazer um projeto com qualquer tipo de contagem, utilizando as técnicas de máquina de estados que nós vimos na nossa aula teórica. Então, se eu quero fazer uma contagem que não seja uma contagem sequencial, contadores síncronos. Contagem sequencial, contadores assíncronos. Vamos formalizar, então, essas informações aqui no quadro. Quais são as diferenças, então, entre um contador síncrono de um assíncrono? No contador síncrono, nós temos o mesmo sinal de clock para todos os flip-flops. Então, se eu tenho um contador ou tenho um circuito sequencial que utiliza 4 flip-flops, o mesmo sinal de clock vai estar sendo aplicado para estes 4 flip-flops. Agora, quando eu tenho um contador assíncrono, o sinal de clock ele chega apenas no primeiro flip-flop. E nos outros, a entrada de clock é ligada na saída do anterior. Dessa forma, então, tem uma ligação em cascata, né? Então, a saída desse é ligada no clock do seguinte. E assim sucessivamente, né? As saídas são ligadas nas entradas de clock e os J e K são todos ligados em nível lógico alto, são todos colocados em 1. Isso no caso de um contador assíncrono. Então, se os J e K estão todos em 1, então quer dizer que vai haver sempre a inversão do estado de saída do meu flip-flop na contagem assíncrona. Por isso que eu consigo fazer somente contadores assíncronos, né? Eu não consigo fazer projeto de outros tipos de circuito. Na verdade, eu consigo, mas se tornam tão complexos quanto os síncronos, então daí acaba se utilizando os síncronos. Onde eu posso utilizar os circuitos contadores, né? Esses, sejam eles síncronos ou assíncronos. Contadores, eu penso em contagens, porém eu posso fazer outros processos, outros tipos de circuitos com eles, como, por exemplo, estabelecer sequências, dividir frequências. Por exemplo, eu tenho um sinal de clock de 1 kHz. Eu quero dividir esse sinal. Posso aplicar ele em um flip-flop e assim eu tenho a divisão desse sinal de clock por 2. Então, eu vou ter 500 Hz na saída. Posso também gerar formas de onda, né? Um sinal quadrado com diferentes razões cíclicas, né? Eu consigo gerar a partir desses contadores. Eles podem ser montados com diversos tipos de flip-flops, mas o convencional é utilizar o flip-flop JK. Agora, então, nós já vamos conseguir começar a falar sobre o nosso primeiro procedimento, onde nós estaremos montando um contador síncrono de 4 bits. Dessa forma, então, vou passar o passo a passo de como você deve realizar o projeto desse contador, como pode ser realizado o projeto de um contador síncrono. É isso que nós vamos ver nos próximos minutos dessa aula. Depois, nós vamos partir para a montagem em protoboard, vou mostrar para você o funcionamento que você deve obter com este circuito. Agora, nós vamos, então, ver como eu consigo abstrair, a partir de uma tabela verdade, o meu circuito que eu devo estar utilizando para a montagem em protoboard, e a forma que eu devo estar ligando os flip-flops. O J e K devem estar ligados de que forma? Eu preciso de portas lógicas para isso ou não? Essas são as dúvidas que nós vamos tirar agora, quando nós vamos ver os passos para o projeto de um contador síncrono. Vamos voltar para o quadro, então, para ver quais são esses passos. Devemos analisar como deve ser a combinação das entradas J e K para se obter a saída desejada. Esse é o primeiro passo de projeto para um contador síncrono. Depois, nós vamos montar a tabela verdade do contador a partir da tabela do flip-flop JK. Se você se lembra, né, nós tínhamos lá 4 estados do flip-flop JK. Cada um desses estados era uma combinação das entradas J e K desse flip-flop, que iam colocar a saída em 1, 0, manter ou inverter a saída. A partir dessa tabela, então, nós vamos estar montando a tabela verdade do contador. Então,
nós vamos fazer a análise dessa sequência de contagem para determinar a ligação das entradas do flip-flop e a consideração inicial de que o circuito está com todas as entradas em nível lógico baixo. Agora, então, mostro para você uma grande tabela verdade aqui, cheia de zeros e uns. Como eu faço, então, o projeto de um contador? Aqui no nosso caso, nós temos um circuito que vai realizar a contagem de 4 bits. Esse circuito contador de 4 bits, ele vai realizar a contagem sequencial. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até chegar em 15. Estaremos fazendo uma contagem com 4 bits. Então, o último valor que ele vai chegar é o 15 em decimal, que é 1111 em binário. Chegando nesse ponto, ele vai voltar a contagem para 0. Primeiro passo, então, que eu devo fazer é elencar qual deve ser o estado de cada uma das saídas, que é a contagem simples da tabela verdade. A partir daí, então, obtido quais são os estados que as saídas devem assumir, eu devo analisar a transição entre os estados, ou seja, passando do primeiro para o segundo estado, o que deve acontecer, quais os bits devem mudar. Assim, olhando a tabela do flip-flop JK, eu vou indicar qual deve ser o estado do J e do K para cada um dos flip-flops. Então, se eu tenho 4 flip-flops, quer dizer que eu vou ter 8 sinais a serem controlados, o J e K de cada um deles. Isso vai me gerar 8 mapas de Carnot, onde eu devo simplificar, e então 8 circuitos lógicos. Assim, se eu quero fazer uma contagem que não seja sequencial, de 1, 2, 3 e assim sucessivamente, eu posso utilizar esse mesmo processo. Logicamente, o meu circuito vai ficar mais complexo, porém eu consigo estabelecer uma contagem de qualquer sequência. Essa é uma das vantagens do contador síncrono. Vamos agora analisar a tabela verdade de volta aqui no quadro. Vamos pegar a nossa primeira transição que acontece aqui. Então, eu tenho meu primeiro estado, que é 0000, e o meu estado seguinte, que é 0001. Aqui, você percebe que para Q3, Q2 e Q1, não vai haver nenhuma alteração, ou seja, deve estar 0 ou mantido. E assim eu vou fazer o preenchimento dos estados de J e K. Vamos analisar primeiro aqui, então, o caso de Q3. Eu tenho 0, quero manter em 0. Quais são as condições que eu posso utilizar aqui na minha tabela verdade do flip-flop JK? Eu posso colocar J igual a 0 e K igual a 1, que vai manter meu estado em nível lógico baixo, ou eu posso colocar J igual a 0 e K igual a 0, que vai manter o meu estado, já que não houve mudança de estados aqui. Então, quer dizer que o meu K ele pode ser tanto 0 ou 1, ou seja, não importa o valor de K. Então, eu posso colocar um X na tabela verdade. É exatamente isso que foi preenchido aqui. O meu J tem que estar igual a 0 e o meu K tem que ser igual a X. Agora, vamos analisar a situação aqui de Q0, onde há uma transição. Inicialmente, Q0 estava em 0 e agora o Q0 passou para 1. Quais são os estados, então, que eu devo utilizar, né? Quais os valores de J e K podem ser assumidos para esse caso? Eu estou em 0, quero ir para 1, eu posso utilizar a inversão dos estados, ou seja, J igual a 1 e K igual a 1. Eu também posso utilizar o meu J igual a 1 e K igual a 0, que fixa em nível lógico alto. Perceba, o meu J aqui ele tem que ser necessariamente igual a 1. Agora, o meu K ele pode ser tanto 0 ou 1, ou seja, o meu K é igual a X, que é justamente isso que está preenchido aqui, ó, na última área da primeira linha da minha tabela verdade. Então, a transição entre a primeira e a segunda, eu preencho aqui na primeira linha. E da segunda, terceira, na segunda. E assim sucessivamente, vou fazendo o preenchimento de toda essa tabela verdade. Cheguei na minha última linha, eu tenho que ter, então, a transição de 1111 para a primeira linha, que é 0000. Então, eu vejo as transições e vou preencher aqui na última linha da minha tabela verdade. Dessa forma, eu tenho que fazer esse passo para todos os valores. E aqui eu já trago, então, a tabela preenchida para essa contagem. Se você está fazendo uma contagem diferente aqui, então, iriam aparecer valores diferentes aqui para J e K. Dessa forma, então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saídas, onde devem ser aplicados sinais que vão ser dependentes de Q0 até Q3, que são as saídas de cada um dos flip-flops. Tenho 4 bits, então quer dizer que eu tenho 4 flip-flops. Saídas de cada um deles, de Q3, que é a mais significativa, até Q0. A partir da combinação delas, por meio de portas lógicas, eu vou ter ligações para cada um dos J e K destes flip-flops. Com isso, montada a tabela verdade, deve-se obter um circuito combinacional
para cada uma dessas entradas. Cada entrada JK de cada um dos flip-flops deve ser analisada separadamente. Com isso, nós teremos 8 circuitos combinacionais. E esses circuitos combinacionais, eles podem ser simplificados. Para que nós façamos a simplificação destes circuitos combinacionais, nós devemos utilizar os mapas de Carnot. Por que nós vamos utilizar os mapas de Carnot e não as tabelas verdade, né? Quando nós estamos utilizando os mapas de Carnot, os diagramas de Carnot, nós podemos realizar os agrupamentos com os X ou não. Então, dessa forma, eu consigo utilizar ou não os meus X. Eu tinha bastante valores ali de don't care, né? E os don't care, eles estavam indicados lá com X, então nos agrupamentos eu posso estar utilizando ou não estes circuitos, que é exatamente esses X, né, que estão presentes ali. Então eu tenho J3 e K3, que são essas duas tabelas verdade aqui. Tem apenas o outro valor é X. Eu tenho que sempre fazer o maior agrupamento possível com esses, quando eu estou resolvendo um diagrama aqui de Carnot. Então, eu vou fazer o agrupamento aqui com 2 termos de cada um deles, utilizando um X. Os outros X eu vou considerar que são todos zeros, então eles não vão cair na minha análise. Então, tenho essa equação para saída para J3 e Q3. Para J2 e K2, fica então Q1 vezes Q0. Não vou fazer a análise aqui, a gente já fez nas aulas anteriores. Acredito que essa parte de circuitos combinacionais já esteja bastante consolidado. Assim, nós temos também o J1 e o K1, que vão ser iguais a Q0, né? Consegui fazer um agrupamento aqui com 8 uns. E para J0 e K0, tem uns e tem o X. Então, vou fazer um agrupamento com todos eles. Então, as duas entradas estarão em nível lógico alto. Assim, nós chegamos ao nosso circuito sequencial que deve ser montado, né? Esse meu contador síncrono que deve ser montado dentro dessa nossa aula. Aqui você pode perceber que eu tenho, então, 4 flip-flops que estão montando esses contadores, que eu tenho das minhas saídas Q0 até Q3. Q3 é a minha saída mais significativa, é o meu MSB. E Q0 é a menos significativa, LSB. Dessa forma, estou aplicando o sinal de clock. Perceba que esse sinal de clock ele chega para todos os meus flip-flops aqui, estão todos interligados. Todos eles estão recebendo o mesmo sinal de clock. E assim, nós conseguimos montar o meu circuito, fazendo as ligações corretas para J e para K. Veja só, eu tenho aqui uma porta lógica AND, né, implementando as funções que nós projetamos. Tem uma porta AND, uma outra porta AND. A primeira porta AND tem como entrada o meu Q0 e o meu Q1. A saída dela é ligada em J e K do meu terceiro flip-flop aqui. E a saída desse terceiro flip-flop entra em uma outra porta AND, que é ligada no meu último flip-flop. Esse aqui é o contador síncrono. Nós vamos realizar, então, a montagem deste contador em protoboard, ligando os LEDs aí nas saídas dos flip-flops. Quais são os circuitos integrados que nós estaremos utilizando para essa montagem? Nós temos o circuito integrado 7408, que é um circuito de portas AND, que nós já utilizamos nas nossas aulas anteriores. E nós temos também agora o 7476, que é um flip-flop com entradas preset e clear. Nesse momento, então, nós já conseguimos fazer a nossa montagem em protoboard desse nosso primeiro procedimento. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para você o funcionamento que deve ser obtido com esse circuito e também quais são os equipamentos necessários. Vamos então para a câmera de documentos, onde o circuito aqui já está montado, já está em funcionamento. Veja só, estamos analisando aqui os LEDs vermelhos e ele está realizando a contagem binária. Vamos verificar aqui, talvez temos um mau contato, né, aqui na nossa ligação. E nós temos então a contagem sendo ali realizada, perceba. Agora ele vai para 0, temos 0,
1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente a contagem sendo feita de forma binária do nosso circuito contador síncrono. Aqui na protoboard eu fiz a montagem da seguinte forma. Tenho aqui nesta área o meu contador síncrono e aqui eu montei o contador assíncrono, que nós vamos trabalhar no nosso segundo procedimento. Aqui então você já consegue observar qual é o funcionamento, né, que deve ser obtido para este circuito. Perceba então, tem que fazer uma montagem com vários flip-flops, com vários circuitos integrados e também com 4 LEDs que vão estar realizando a contagem. O meu bit aqui, ó, esse bit que eu estou apontando é o bit menos significativo e o LED lá da ponta, esse LED aqui, é o meu bit mais significativo, certo? Então a minha contagem ela vai se iniciando aqui e ela vai aumentando até chegar, até acender todos os LEDs, né, que é o 1, 1, 1, 1 nesse momento, e então volta para 0. Para mim gerar o sinal de clock para ser aplicado aqui neste meu circuito, eu utilizei um gerador de funções. Então, se nós olharmos aqui para a nossa bancada, na bancada, então, eu tenho aqui 2 equipamentos. Eu tenho o meu gerador de funções, que é este elemento aqui, e eu tenho a minha fonte, que está colocada aqui do lado. Fonte, ajustei ela em 5 volts, coloquei uma corrente, né, apenas uma pequena limitação ali, suficiente para que ela funcione. Veja, o consumo dela é de 20, chega em 40 miliamperes em alguns momentos, quando mais LEDs estão acesos. E aqui eu tenho o meu gerador de funções. Como você vai, então, utilizar o gerador de funções para fazer o ajuste do sinal de clock? Primeiro, você tem que fazer a seleção da onda que você vai estar utilizando. Para isso, você vai apertar este botão aqui, ó, certo? Esse botão aqui, ele muda a onda que você vai estar utilizando, tem a indicação ali das ondas, você vai para o segundo, né? A segunda opção é a opção da onda quadrada, certo? Além disso, você tem que fazer o ajuste do range de frequências, que é esse segundo botão aqui. Você vai apertar ele apenas uma vez, ele vai para o nível 2, e assim você já vai ter a frequência de aproximadamente 1 Hz. Se você olhar aqui no visor, ó, eu fiz o ajuste para a frequência de 1 Hz. Então está aceso aqui, ó, a luz de HZ, que é a luz de Hertz. Eu tenho aqui 1.3 Hz. Ou seja, eu tenho um pulso. Na verdade, a frequência é 1, o período, né, do meu pulso é 1 dividido por 1.3. Vai dar um pouco menos de 1 segundo para cada pulso de clock. Além disso, aqui eu tenho o ajuste da minha tensão. Essa tensão está ajustada aqui com 4.8 volts. Essa tensão aqui, ela deve ser desse valor porque nós estamos colocando ali um sinal de 5 volts. Então, essa tensão que está aparecendo aqui é o valor de tensão. Na verdade, aqui tem 9.6, 9.8 volts, porque aqui eu tenho o valor de pico a pico. Não sei se você está conseguindo observar muito bem. Então, coloquei aqui 9.6, próximo a 10 volts, porque esse gerador de função, ele gera um sinal, uma onda, que ela é simétrica, e eu tenho que fazer uma forma de deixar apenas o sinal positivo. Já vou mostrar o circuito que precisa ser feito. Então, faça o ajuste dessa forma. Onda quadrada, você vai utilizar aqui este botão, apertar ele 2 vezes, opção 2, para que tenha uma onda quadrada. Depois, coloque aqui no range 2 de frequências, e você, com esses botões aqui, você pode fazer o ajuste, então, da frequência, que é este botão aqui, ó, F, ajuste. Esse botão de cima faz o ajuste da razão cíclica, deve ficar em 50%, você pode colocar no valor máximo ali. E aqui eu faço o ajuste da amplitude do sinal. Então, quando eu mexo esse botão de amplitude, ele vai alterar o valor aqui. Quando eu mexo no valor de frequência, ele vai alterar o valor de frequência aqui. Esse botão, eu consigo dar várias voltas aqui e eu consigo fazer um ajuste fino do meu valor de frequência. Se eu aumentar essa frequência, os meus LEDs vão ali piscar mais rapidamente, ou menos, né, conforme o ajuste que for feito. Esse, então, é o ajuste que deve ser feito para o gerador de funções. Porém, para que o gerador de funções funcione corretamente, é necessário, alguns modelos, né, de gerador de funções, eles possuem uma saída que é chamada saída TTL. Essa saída vai gerar um sinal de 0 até 5 volts. Se o seu gerador de funções possui essa saída, utilize ela e já ligue diretamente no seu circuito. Você não precisa fazer nem um condicionamento, nem uma adaptação ao sinal. Agora, se o seu gerador de funções é igual ao modelo que eu acabei de te mostrar, é necessário que você utilize um circuito para fazer o ajuste do sinal. Por quê?
O sinal que sai na saída do gerador de funções, se você selecionou a forma de onda 2, ele vai ser uma onda quadrada. Essa onda quadrada vai ter um valor de tensão positiva e um valor de tensão negativa. Se você fez o ajuste em 10 volts de amplitude, então ele vai ter 10 volts, ele vai ter 5 volts mais 5 volts e menos 5 volts. Então o nível lógico alto vai ser em 5 e o nível lógico baixo em menos 5. Porém, para que você aplique esse sinal no clock, no nosso circuito integrado, é necessário que esse sinal seja 5 volts e 0. Por isso, então, é necessário colocar um componente elétrico, o diodo, né, um componente eletrônico, o diodo, em série com esse sinal que vem do meu gerador de funções, para que chegue somente um sinal positivo no meu circuito integrado e ele não seja danificado. Como, então, fica esse circuito? O que eu devo fazer, né, nesse esquema para essa montagem? Vamos aqui no quadro que eu vou mostrar para você. Então, o que nós temos é o seguinte. No meu gerador de funções, eu vou ter o seguinte sinal. Fiz ajuste lá para a onda quadrada com 10 volts de pico. O que vem a ser pico a pico? É a tensão que eu tenho aqui, ó, entre os dois picos. Fiz o ajuste lá de aproximadamente 10 volts. Coloque um pouco menos de 10 volts para não ter nenhum problema de queimar. Dessa forma, se eu coloquei 10 volts, eu tenho aqui 5 volts e menos 5 volts. Porém, a entrada do meu circuito integrado, ele suporta somente tensões positivas. Então, eu tenho que ter uma tensão que varia de 0 ou 5 volts. Então, eu tenho que encontrar uma forma de cortar essa parte da onda. O que eu vou fazer, então? Eu tenho meu sinal aqui, que está sendo gerado pelo gerador de funções. Então, aqui é o sinal do gerador. Eu vou pegar esse gerador, vou colocar aqui um diodo. Então, peça ajuda aí para o seu tutor presencial para que ele te mostre qual é o diodo, como você deve utilizá-lo ali. O diodo, então, ele vai fazer com que a minha saída seja somente positiva. É um componente eletrônico que permite a passagem de corrente somente em um sentido, no caso, neste sentido aqui. Você vai estudar ele mais à frente em outras disciplinas do curso, vai ter bastante prática de utilizar ele. Então, apliquei o gerador nesse ponto e aqui eu faço a ligação na entrada do meu flip-flop, na entrada de clock aqui. Certo? Além disso, é importante que você coloque na entrada de clock também aqui, ó, um resistor para o terra. Pode ser qualquer valor que estiver disponível aí no laboratório. Tenho certeza que o de 220 ohms está disponível. 220, 470. Coloque um resistor, então, ligado para o terra para garantir que esse circuito vai funcionar. Dessa forma, o que vai acontecer? Se eu olhar para o sinal de tensão aqui, ó, neste ponto, ele vai ser isso aqui, ó. Eu ajustei lá com 10 volts pico a pico, então eu tenho somente a parte positiva, somente 5 volts. E aqui eu vou ter 0 volts e não vou ter problema de danificar o meu circuito integrado, certo? O diodo, daqui a pouco eu mostro para você qual é o diodo, né, o resistor, e como fazer a montagem em uma outra protoboard. Esse aqui, então, é a montagem que você deve estar realizando para utilizar o gerador de funções. Além disso, voltando aqui nos nossos circuitos integrados, perceba, o meu circuito integrado com o 7476, ele possui 2 flip-flops internos. E eu preciso montar 4 flip-flops internos, 4 flip-flops no meu circuito contador, já que ele é um contador de 4 bits. Então, eu vou precisar utilizar 2 7476. Além disso, vou precisar de um 7408, que é meu circuito de portas AND. Vou precisar, então, de 2 portas AND para montar o meu circuito. Assim, você percebeu que para fazer essa nossa primeira montagem, esse nosso primeiro procedimento, é necessário bastante atenção, porque nós temos vários circuitos integrados e muitas ligações a serem feitas. Dessa forma, a recomendação que eu faço para você é a seguinte: nós temos 2 procedimentos a serem realizados nessa aula. O nosso segundo procedimento é um circuito contador assíncrono. Esse contador assíncrono, ele é mais fácil de ser montado que o síncrono. Então, peço que você faça o seguinte: monte primeiro esse contador assíncrono, que eu vou mostrar para você como é o projeto, os detalhes logo mais, e deixe para montar depois o contador síncrono, que ele é um pouco mais difícil. Caso não tenha tempo, você pelo menos conseguiu montar o síncrono, né? Você pode se perder na montagem, ela é um pouco mais complexa. Então, essa é a dica que eu dou. Monte primeiro o assíncrono, deixe esse outro circuito para depois. Entenda que ele é um desafio de montagem para essa nossa aula.
mostrei para você o funcionamento dele. É isso que você deve obter, né? Os LEDs ali contando, realizando a contagem binária de 000 até 111, passando por todos os níveis ali da contagem binária. E tenha em mente que essa montagem é um pouco mais complexa. Então, deixe ela para a segunda parte da aula, para o segundo momento, né? Faça primeiro a montagem do contador síncrono. Se não der, do contador assíncrono, desculpe. Se houver tempo, você faz também a montagem do segundo, né? Você pode utilizar até como base já a alimentação dos circuitos integrados, né? Alguns outros pinos ali que são comuns das duas montagens. Dessa forma, então, apenas para nós finalizarmos esse circuito contador síncrono, vamos voltar aqui para a câmera de documentos para me mostrar para você novamente o circuito em funcionamento. Observe aqui, então, que nós temos os nossos 4 LEDs aqui que estão realizando a nossa contagem binária com o gerador de função que está gerando esse sinal de clock. Aqui, essa garra aqui, jacaré, ela está ligada ao meu gerador de funções. Então, está ligado aqui no diodo, esse componente aqui é o diodo, que está sendo aplicado ali no pino de clock da entrada do meu primeiro flip-flop do circuito. Então, eu tenho um circuito integrado de flip-flop, outro, e este circuito integrado aqui, ó, ele é o circuito integrado de portas AND, certo? Detalhe bastante importante da montagem. Aqui, nesse ponto, você consegue ver que eu tenho uma ligação de um fio preto. Esse fio preto, ele está ligado na alimentação negativa, é o GND da minha fonte de tensão DC, certo? Nesse mesmo ponto, se você vier aqui acompanhando comigo na protoboard, eu tenho a ligação do GND da referência do meu gerador de funções. Então, a referência das duas fontes, elas estão ligadas no mesmo ponto da minha protoboard. Aqui, para facilitar também, eu passei o fio ali para o outro lado, né? Então, eu tenho 5 volts de GND dos dois lados da minha placa. Perfeito? Então, esse aqui é o funcionamento do nosso contador síncrono de 4 bits. Então, se nós observarmos, né, vamos esperar ele chegar aqui em 111. Agora, então, nós vamos para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, esses são todos os estados da minha contagem. Perceba, a minha frequência está um pouco rápida, né? Eu poderia colocar uma frequência um pouco mais baixa, mas acredito que você tenha conseguido perceber que a contagem está sendo feita corretamente. Então, esse é o funcionamento do nosso contador síncrono de 4 bits. Como eu disse, a montagem ela é um tanto complexa. Se você observar a minha montagem que eu realizei aqui, nós temos ali, ó, diversos fios que estão passando, né, uma grande quantidade de resistores, né, que estão ali limitando a corrente do LED. Vou colocar um pouco mais para baixo aqui, ó. Então, você pode perceber que eu tenho vários fios ali, né? Coloquei os fios pequenos, porque se eu utilizasse todos aqueles jumpers ia ficar aqui uma montagem bastante poluída, então fiz essa montagem aqui um pouco menor. Perceba então que existem vários fios ali que eu coloquei, fios bastante curtos, né? Para fazer com que essa montagem ela fique de uma forma mais limpa. Esse circuito eu não vou montar com você, ele fica como desafio para essa nossa aula. Então, o desafio da aula é que você consiga montar esse contador que nós acabamos de ver, contador síncrono de 4 bits. O que necessariamente você deve montar é o contador assíncrono, que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. E sim, esse eu vou montar, fazer aquela clássica montagem na protoboard com você e depois mostrar o funcionamento dele. Certo? Vamos então voltar aqui para o nosso quadro para nós vermos esse contador assíncrono, né? Que está no nosso segundo procedimento. O objetivo, então, é projetar um contador de década BCD que conta de 0 até 9, 0, 0, 0, 0, 0 e 9 é 1, 0, 0, 1. Utilizando o contador assíncrono, o projeto se torna mais simples. Por isso, então, que eu disse que nós teremos um contador síncrono, que nós acabamos de montar e acabei de mostrar para você o funcionamento, né? E o contador assíncrono, que é este aqui. O objetivo de um contador assíncrono é gerar a condição para reinício da contagem por meio de uma lógica combinacional. Por que isso é dito? Porque a topologia do contador assíncrono, ela é sempre bastante semelhante. Eu tenho 4 flip-flops, a saída desse flip-flop é ligada na entrada de clock do próximo, e assim sucessivamente. Aqui, então, eu tenho uma saída, 2 saídas, 3 saídas e a minha quarta saída aqui neste ponto.
E o meu sinal de clock entra somente nesse primeiro flip-flop. Então, contagem assíncrona só tem um ponto aqui, né? O clock está entrando apenas no primeiro flip-flop. Essa topologia aqui, ela vai ser sempre a mesma. E todos os meus J e K aqui estarão ligados nos 5 volts, ou seja, no nível lógico alto. Isso para todos os meus flip-flops. Então, basta eu gerar uma lógica para reiniciar essa contagem. Eu quero que a contagem seja feita de contagem BCD, de 0 até 9. Dessa forma, quando eu estou trabalhando em um contador de década BCD, eu faço uma contagem normal até 9. Ou seja, apenas monto os meus flip-flops, coloco eles ligados lá, todos eles em cascata, e então ele já vai realizar a contagem, né? Esse mesmo contador síncrono que nós fizemos, se nós montássemos eles de forma assíncrona, bastaria eu colocar todos os flip-flops elencados um ao lado do outro. Não precisaria fazer toda aquela lógica de J e K. Veja como é bem mais simples o contador assíncrono nesse caso. Aqui, como nós queremos uma contagem BCD, então, quando a minha contagem ela chegar em 10, que é 10, 10, deve ser aplicado um pulso de clear para a contagem retornar a 0. O que vai acontecer então? Quando o meu contador chegar nesse estado aqui, no mesmo momento eu vou ter uma porta lógica que vai gerar um sinal, e esse sinal vai estar ligado nos pinos aqui de clear dos meus flip-flops. Então, neste momento, na exata fração de segundos, as minhas saídas vão todas para 0, e eu vou reiniciar a minha contagem. Então, esse estado de 10 aqui, de 10, ele vai acontecer em milésimos de segundo, apenas o suficiente para que a porta lógica responda e faça o reinício da contagem. Nós podemos utilizar, então, portas AND ou NAND, dependendo do flip-flop, para fazer essa lógica de reinício. Se eu tenho um flip-flop que a minha entrada clear, ela é ativa em nível lógico baixo, ou seja, ela é ativa em 0, eu vou utilizar uma porta NAND. Se ela é ativa em 1, eu utilizo uma porta AND. Nós podemos também utilizar as saídas complementares dos flip-flops para auxiliar nós na montagem desta lógica. Com isso, nós chegamos então ao circuito do nosso segundo procedimento. Perceba que nós temos os nossos 4 flip-flops e o clock, ele entra aqui, ó, só no primeiro, certo? Meu sinal de clock está ligado ali só no primeiro flip-flop. O que a saída de cada um deles é ligada no clock dos seguintes. Então, exatamente aquela ligação em cascata que eu te disse. Outro ponto importante, tanto o J quanto o K estão colocados aqui, ó, ligados no mesmo ponto, que é o nível lógico alto. Ou seja, todos eles estarão em 5 volts. Outro ponto importante que eu esqueci de dizer, preset, todos os presets também devem estar ligados em nível lógico alto quando você realizar a montagem, certo? E o clear, no caso desse circuito, vai receber a saída da minha porta lógica aqui, dada a minha combinação para reinício. Eu quero reiniciar em 10. Então, quando acontecer esse estado aqui nas saídas dos flip-flops, esse aqui é o mais significativo, então é este bit aqui. Então, quando eu tiver 10, eu quero que seja gerado um nível lógico baixo aqui, ó, para que haja o reinício. Então, o 1 eu pego de Q. O 0 eu pego do Q complemento. O 1 eu pego do meu Q. Então, ligo aqui. E o meu 0 eu pego do Q complemento, aqui de baixo, certo? Então, perceba que esse circuito aqui ele tem alguns erros aqui na montagem. Bastante atenção. Eu posso realizar também essa ligação da seguinte forma. Eu tenho que a minha contagem ela deve ser reiniciada nesse ponto aqui, quando eu tenho 10. Então, como a minha contagem é sequencial, somente nessa condição que eu vou ter 1 nesse ponto e 1 nesse ponto. Então, eu posso substituir essa porta AND com 4 entradas por uma única porta AND com somente 2 entradas. Então, qual é o circuito que você vai montar afinal? Então, bastante atenção agora. Você tem que chegar na condição onde aqui está 10. Eu vou utilizar apenas os estados onde estão 1. Então, eu vou pegar a minha saída Q3, vou colocar em uma entrada da minha porta AND. A outra entrada da minha porta AND,
eu vou pegar da minha saída Q1 aqui, do meu segundo flip-flop. Esses dois sinais, então, serão a entrada de uma porta lógica NAND. A saída da porta NAND vai estar ligada em todos os pinos de clear. Perfeito? Então, essa é uma consideração bastante importante. Estou utilizando somente uma porta NAND com duas entradas. Estou ligando essa porta NAND. Estou ligando nas entradas dessa porta NAND o meu sinal de Q3, que é o meu bit mais significativo, e o sinal de Q1, que é o meu segundo bit aqui, o meu segundo flip-flop do circuito. Esses dois sinais vão estar na minha porta AND e a saída dela vai estar nos pinos de clock. Quais são os circuitos integrados que nós vamos utilizar, então? 7476 e o 7400. Bastante atenção, então, nesse ponto, onde eu fiz uma alteração ali no circuito para tornar a montagem mais simples. Então, nós estamos utilizando somente uma porta NAND com duas entradas para que esse circuito tenha o reinício da sua contagem. Foi exatamente dessa forma que eu realizei a montagem. Já vou mostrar para você o funcionamento. Então, na entrada dessa porta NAND, nós teremos dois sinais. A saída comum, não a saída barrada, a saída comum do meu flip-flop mais significativo, que é o meu Q3, e a saída do meu flip-flop Q1, que é o meu segundo flip-flop. Essas duas saídas do flip-flop estarão ligadas em uma porta NAND. E a saída dessa porta NAND vai estar ligada em todas as entradas de clear dos 4 flip-flops. Ok? Então, essa é a montagem que deve ser realizada para esse nosso contador BCD. Já dei, então, as instruções de montagem. Outro ponto bastante importante. As entradas preset dos 4 flip-flops devem estar ligadas em nível lógico alto para que o circuito funcione. Se você não ligar essas entradas, o circuito não vai funcionar. Assim, no nosso contador síncrono de 4 bits que eu mostrei para você agora há pouco, o funcionamento dele, caso você monte ele, né, também é um objetivo dessa aula, você realizar a montagem dele, mas, como eu disse, fica como um desafio para a montagem. Se tiver tempo, realize a montagem. Essa montagem, tanto as entradas de preset quanto as entradas de clear, elas devem estar ligadas no nível lógico alto. Se você quiser fazer um reinício da contagem, você pode deixar as entradas ali de clear, né, todas interligadas, com um jumper. Então você coloca ele em 0, ou então você coloca ele em 1, e assim você consegue ter o circuito funcionando ou não. Porém, para que o circuito funcione, clear e preset devem estar em nível lógico alto, desde que você esteja utilizando o 7476, que é o circuito integrado de flip-flops que nós estamos utilizando dentro dessa nossa aula. Perfeito. Considerações dadas, agora vou mostrar para você o funcionamento do nosso contador BCD. Para isso, então, nesse caso vou fazer diferente, né? Normalmente eu faço a montagem em protoboard e depois mostro o funcionamento. Agora, como eu já tenho o circuito montado e funcionando, vou mostrar para você o funcionamento que deve ser obtido para esse contador BCD, e depois eu mostro como deve ser feita a montagem em protoboard. Você vai ver que não é uma montagem muito complexa. Vamos então para a nossa câmera de documentos, que eu vou mudar aqui o circuito que vai estar funcionando. Aqui eu tenho o funcionamento do meu contador síncrono. Vou tirar aqui o meu sinal de clock, vou colocar ele aqui na entrada do meu outro circuito, que é o meu contador BCD. Então, aqui nós conseguimos observar também que o circuito já está em funcionamento. Lembrando que eu tenho aqui, ó, o meu diodo. Deixa eu aproximar um pouco só para você observar melhor. Então, ó, esse aqui é o diodo, certo? Que eu estou colocando aqui em série com o meu sinal de clock. Então, o sinal de clock desse meu primeiro flip-flop, estou utilizando um diodo para alimentar esse sinal de clock aqui do meu primeiro flip-flop. Os outros flip-flops, eles estão colocados de forma sequencial. Então, eu tenho 2 flip-flops nesse circuito integrado, depois eu tenho mais 2 flip-flops nesse circuito integrado, e o seguinte ali é de portas NAND, que eu estou utilizando para fazer a lógica de reinício. Aqui, então, eu tenho os meus 4 LEDs. Esse LED aqui de baixo que eu estou apontando é o menos significativo, e esse aqui é o mais significativo, e assim nós conseguimos ver que a contagem ela se reinicia exatamente nesse momento. Ele vai chegar em 9 e volta então para 0. Então nós temos aqui a frequência, né, dos LEDs piscando, é exatamente a mesma que nós tínhamos para o contador síncrono, já que eu estou utilizando o mesmo gerador de função, não fiz nenhuma modificação do circuito. Perfeito? Então, isso aqui é exatamente aquilo que você deve obter na montagem desse contador
assíncrono BCD. Então, vamos acompanhar a contagem, vamos esperar ele chegar no último nível. Agora, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e então volta para 0. Perfeito? Então, esse é o funcionamento do nosso circuito contador BCD. Aqui, se você perceber, eu tenho uma quantidade menor de fios a serem ligados, porque a maioria deles vai em 0 ou vai em 1. Dessa forma, então, vou fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer a montagem desse circuito em protoboard. Vou fazer, então, vou tirar aqui a alimentação desse circuito, vou substituir ele aqui por uma outra protoboard. Trouxe duas protoboards hoje aqui para a nossa aula, né, para que nós façamos aqui juntos a montagem. Vou colocar, então, os meus dois circuitos integrados. Vou fazer uma montagem semelhante àquela que eu tinha. Vou colocar dois circuitos integrados aqui, que são os circuitos integrados que possuem, né, que são de portas lógicas, de flip-flops. Então, eu tenho aqui um circuito de flip-flop. Vou colocar um aqui em cima. Em cima não, aqui mais à direita, né? E um outro circuito integrado de flip-flops também, que é o meu circuito integrado, que vai ter os meus bits aqui mais significativos. Vou deixar um espaço entre eles, porque daí eu faço de forma semelhante à montagem que eu acabei de mostrar para você, que eu tenho um espaço maior aqui para colocar, para fazer a ligação dos LEDs. Assim, nós temos que também ter o nosso 7400, que é o circuito de portas NAND. Vou colocar ele aqui embaixo. Primeiro passo, para que você não se confunda nas montagens. Vamos colocar já os 4 LEDs aqui nessa protoboard. Vou utilizar, então, LEDs vermelhos aqui, certo? Vou colocar os LEDs ali no meu circuito. Coloco o GND e um ponto ali. Coloco outra ligação também, GND. Sempre bastante atenção na hora da ligação, porque você tem que identificar qual é o cátodo do LED. O LED é um diodo emissor de luz. Caso você não tenha um diodo, né, ali eu utilizei um N4007, é o modelo do diodo. Você pode utilizar também o 1N4148, ou em último caso, você pode colocar um LED em série lá. Não tem problema, você pode utilizar também um LED em série, que você vai conseguir aquele funcionamento lá desejado para ter somente o sinal positivo no circuito. Dessa forma, então, coloquei aqui já os 4 LEDs. Tenho que fazer a ligação. Primeiro, eu vou fazer a ligação dos sinais de clock que vão estar entrando. Vou fazer o seguinte, então. O meu sinal de clock ele vai entrar nesse primeiro circuito integrado aqui. Então, eu vou ter, saindo de um circuito integrado, o sinal de clock. Então, a saída desse primeiro flip-flop que tem aqui, vou ligar na entrada de clock do segundo e assim sucessivamente. Vou fazer primeiro essa montagem. Não vou ligar as alimentações agora, porque senão os fios vão ficar aqui em cima, você não vai conseguir observar. E, além disso, eu tenho vários pontos aqui que vão estar em nível lógico alto também. Não vou ligar agora para que não haja confusão. Vamos, então, olhar aqui no quadro, rapidamente, a ligação que nós temos que fazer. Veja só. O pino 1 do meu flip-flop, ele é o sinal de clock. O pino 1 do meu circuito integrado, né, é o sinal de clock do primeiro flip-flop. O outro sinal de clock vai estar aqui, ó, no pino 6. E a saída desse primeiro flip-flop está aqui no pino 14. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ser a minha entrada. Vou ligar o pino 14 com o pino 6. E depois, eu tenho que ligar a saída desse flip-flop aqui, que vai estar aqui no pino 11. Essa saída aqui, esse pino 11, eu vou ligar no próximo sinal de clock, que vai estar no pino 1, e assim sucessivamente nós vamos fazendo as ligações, né, que devem ser realizadas para que o circuito funcione. Vamos voltar então aqui para a câmera de documentos, que agora eu vou fazer as ligações efetivamente, vou puxar ali os fios aqui na protoboard para que o nosso circuito venha a funcionar. Primeiro,
Esse ponto aqui, ó, o pino 1 desse circuito integrado, ele vai ser onde eu vou aplicar o meu sinal de clock, certo? Vou deixar ele sem nada. A saída do primeiro flip-flop é no pino 14. Então, eu tenho aqui o pino 16, 15, pino 14. Esse sinal do pino 14, ele vai ligado na entrada de clock do segundo flip-flop, que é o pino 6. Então, eu tenho o pino 8, pino 7, pino 6, ele está aqui. Fiz a ligação. Além disso, a saída do meu segundo flip-flop desse circuito integrado, ele está no pino 11. Então, eu tenho o pino 9, 10, 11. Pino 11, ele vai ligado no pino 1 do próximo circuito integrado. E aqui, no segundo circuito integrado, tem que fazer a mesma ligação. A saída do primeiro flip-flop, que está colocado aqui no pino 14, eu vou ligar na entrada de clock do segundo flip-flop deste circuito integrado, que está ligado no pino 6. Então, eu tenho aqui pino 8, pino 7, pino 6, ligação feita. Assim, o meu cascateamento aqui já está pronto. O que mais eu tenho aqui fazer de ligações neste meu circuito? Vamos voltar aqui no quadro novamente. Então, fiz as ligações aqui dos sinais de clock, ou seja, fiz essa ligação aqui, ó, em cascata dos sinais de clock. Agora, vamos já montar a lógica de reinício. Vou utilizar somente uma porta NAND e essa porta NAND vou colocar como entrada a saída do último flip-flop e a saída do flip-flop Q1. Assim, as duas saídas, né, dos flip-flops, elas estarão aqui, ó, no meu pino 11. Então, eu vou pegar o pino 11 dos dois circuitos integrados e vou ligar aqui, ó, em duas entradas de portas AND, e aqui vai ser a saída que vai para o clear. Voltando, então, aqui na protoboard, vamos colocar alguns fios agora. Vou modificar aqui a cor. Vou utilizar agora os fios verde. Então, eu tenho que pegar o pino 11 destes circuitos integrados. Então, eu tenho 9, 10, 11. Pino 11 vai na entrada aqui de uma porta NAND. Mesma coisa para o outro. Pino 11 aqui também dele, já tem até um fio ligado, né? Que é o cascateamento do clock. Coloco aqui na entrada da outra porta NAND. Essa porta NAND, ela tem que estar ligada em todos os sinais, né? A saída dessa porta NAND tem que estar ligada nas entradas de todos os sinais de clear dos flip-flops. Então, eu vou colocar aqui nesse ponto e agora nós temos que ver quais são as entradas de clear. Voltando aqui no quadro, nós temos que o meu clear está no pino 8 do segundo flip-flop e o meu outro clear está aqui no pino 3. Então, eu tenho clear no pino 3 e no pino 8. Tenho que interligar todos eles. Voltando, então, aqui na protoboard, eu tenho a ligação aqui até o pino 1, 2, 3. Liguei o meu primeiro sinal de clear. Agora, eu vou ligando aqui, ó, sequencialmente até chegar ali no meu último flip-flop. Então, vou pegar um fio menor. Sinal de clock, desculpa, de clear, tá aqui nesse ponto. Vou ligar lá no pino 8, colocar do pino 8 pro pino 3 do próximo circuito integrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, é aqui nesse ponto. E coloco a outra ligação aqui do pino 3 até o pino 8. E assim todo o sinal de clear já está ligado. Tenho que ligar também as saídas aos LEDs. Vamos então pegar resistores. Estou utilizando resistores de 220 ohms para fazer estas montagens, né? Essa montagem aqui. Então, tenho aqui resistor. E aqui eu posso já fazer a ligação de uma forma direta. Então, eu tenho aqui o meu bit mais significativo é neste ponto aqui. Então, eu vou puxar desse ponto aqui. Se você conseguir já puxar diretamente sem jumpers, é melhor, né? Você já economiza na colocação. Então, resistores, coloco os resistores aqui, ó. Liguei aqui na linha do meu primeiro LED. Então,
fiz a ligação ali do resistor, então ele sai daqui, chega até ali. Essa é a primeira saída. A outra saída é essa aqui, que está com o jumper também. Já tem ali o jumper ligado a ela. Então, vou colocar aqui, ó. Na minha segundo LED aqui mais significativo. E eu tenho que fazer isso também para os outros LEDs aqui. Então, colocando o meu segundo menos significativo e o meu bit menos significativo, que é essa saída aqui. Vou ligar aqui no LED, ficou bem próximo, né? A montagem ficou um pouco apertada, né? Tento montar aí com mais espaço, fica aí como dica. Ligamos então os LEDs para mim ver os estados, né? Acredito que já estamos praticamente concluída a nossa montagem. Vamos olhar aqui no quadro então, o que nós já temos. Montamos o seguinte: essa lógica da porta NAND ligada aos clears já estão ligadas. Esse cascateamento de clock também já está ligado. O que tem que fazer? Nós temos que... os LEDs também aqui já estão colocados, né? O que falta? J e K, nível lógico alto, J e K, nível lógico alto. E, além disso, nós temos que colocar a alimentação nos nossos circuitos integrados. Então, como é a alimentação aqui do nosso 7476? Eu tenho aqui o pino 5 e eu tenho aqui o pino 13. Apenas confirmar aqui, o pino 5 é o pino onde eu vou ligar o VCC. Então, aqui, ó, é o meu VCC, eu vou ligar em 5 volts, e o pino 13 é o GND. Perceba que ele, né, aqui é o pino 1, é a marcação do pino 1 que tem no circuito integrado, é diferente das portas lógicas, né, aqui, porque eu tenho VCC no 14 e GND no pino 7. Então, eu tenho que fazer a alimentação dos dois circuitos integrados e, além disso, eu tenho que colocar aqui J e K em nível lógico alto, preset em nível lógico alto. Os pinos de clear já estão ligados. Então, é só isso que está faltando. Voltando aqui na protoboard, veja então que essas montagens, né, elas são bastante simples aqui. Apenas basta você puxar os fios e ligar eles aqui no mais ou no menos, tanto de cima quanto de baixo da protoboard. Por isso que eu recomendo que você passe um fio interligando aqui os dois lados. Então, dessa linha vermelha, passe para cá também, para que isso tenha 5 volts dos dois lados, e a mesma coisa para o GND, e coloque os fios aqui para você fazer a alimentação do circuito. Dessa forma, então, essa é a montagem em protoboard que deve ser realizada para nós termos o circuito contador assíncrono de 4 bits. Ressaltando novamente a importância da montagem do nosso, inicialmente, né, do nosso contador assíncrono de 4 bits, que foi exatamente a montagem que eu fiz agora, uma parte com você na protoboard, e mostrei o funcionamento por último ali com os LEDs em verde. Faça inicialmente essa montagem, depois faça a montagem do primeiro procedimento que eu apresentei, que é o contador síncrono de 4 bits, certo? Contador síncrono de 4 bits é mais difícil de se montar, por isso então que eu recomendo que você monte primeiro o assíncrono, que eu montei contigo aqui na protoboard. Assim, esses dois circuitos, né, um tanto complexos, são o objetivo de estudo dessa nossa aula, onde nós trabalhamos com circuitos contadores. Dessa forma, nós já chegamos ao final dessa nossa aula. Espero que você tenha sucesso na realização das montagens. Siga as orientações que eu passei para você, montando primeiro esse circuito contador assíncrono, BCD, e depois monte o outro circuito, né? Se houver tempo, tudo bem, faça a montagem. Caso não tenha tempo, também não tem problema. Você já realizou a montagem do circuito contador assíncrono, BCD, é suficiente já para essa nossa aula prática. Caso haja tempo, monte as duas, também vale aí como um desafio, né? Se você conseguir montar, avise lá o tutor, conseguir montar as duas, né? Passe essa informação também para o tutor à distância, para que nós tenhamos noção aí do tempo que você levou para a realização dessa aula prática. Caso você tenha alguma dúvida também, você pode consultar o seu tutor presencial, em especial na utilização do gerador de funções para gerar o sinal de clock. Caso não haja disponibilidade de um gerador de funções, ou você não conseguiu fazer o ajuste, você pode utilizar um fio para gerar esse sinal de clock.
Então, coloque lá um jumper e fique ligando esse jumper no terra, né? Fique colocando e tirando ele do terra, e assim você consegue gerar um pulso de clock ali manualmente. A funcionalidade não vai ser a mesma, às vezes pode ser que aconteçam ali oscilações no seu colocar e tirar do seu jumper do zero, e assim venham acontecer 2 pulsos de clock ao mesmo tempo, porém você vai conseguir verificar o funcionamento do circuito sem problemas. Dessa forma, então, chegamos ao final da nossa 4ª e última aula prática de sistemas digitais, e eu espero te ver em uma próxima oportunidade. Até mais. E aí, pessoal, voltei, hein? O computador tá demorando um pouquinho, mas estou lá. Então, esse é mais difícil, né? Esse é um circuitinho mais desafiador. Essa é uma boa aula para ver, rever, repassar, né? Se vocês... Aliás, o ideal é esse, né? Que vocês tenham os dispositivos para fazer o seu circuito contador assíncrono, né? Que é o mais tranquilo. Façam, né? E assim, não vai ser tão complicado, porque é só copiar o que o professor fez, não é mesmo? Talvez o desafio maior seja simular isso aí no nosso LogSim. É isso que eu trouxe para vocês. Uma ideia para esse contador, né? Contador assíncrono, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, incluir a áudio do sistema. LogSim. Estamos aí. Ah lá. Tá dando uma mensaginha de erro aqui. Vixe Maria. Espero que vocês estejam me ouvindo. Mas, ó, eu montei... Esse aqui é um modelo, tá? De contador assíncrono. Qual que é a função dele? Contar. Percebam aqui, ó, esse aqui é o clock, tá? E ele é ligado só no primeiro flip-flop. Olha aqui os flip-flops. Flip-flops. JK. Então tem que caçar, né? Para quem não conhecia esse aplicativo, tem que caçar aqui nesse menu à esquerda, onde estão essas chavinhas. Mas, como eu disse, esse software é bem legal. Então, o flip-flop, né? Onde ele vai estar? Ó. Deixa eu ver. Vocês veem tudo, né? Flip-flop. Ó, primeiro clock, ó. Clock é esse aqui. Vai dar o seu pulso, né? O padrão de pulso para você, com uma dada frequência. Olha lá que bonitinho. Clock é esse. Tá? Ele tá no... Se for igual, né? O meu painel aqui do LogSim, ele vai estar nessa aba de conexão aqui, ó. Tá? E daí você... Inicialmente, ele ativa manualmente, tá vendo? Através de clique, você vai fazendo o seu... Vai dar sua frequência para o sistema, tá? Mas tem como fazer o programinha simular isso, nessa aba de simular, ele faz essa frequência, né, de ciclos aqui no clock automatizada, é bem legal. Só que eu tenho que aprender a controlar direito. Tava uma frequência muito alta ali. Bom, esse é o clock. O que mais tem diferente aqui, né?
Tem os flip-flops. Flip-flops. Então, ó, tá aqui em memória, tá? Flip-flop tipo JK lá. Juscelino Kubitschek. Tá lá. Olha aqui, bonitão. Então, ele, você tem que ligar o clock, né? Quando precisar, tô vendo aqui, ó. É nessa saída aqui, tá? Uou! Olha lá. Clock ligada nessa entrada aqui do JK. É o tradicional, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu juntei, né, os clocks. Percebam que esse aqui é o caso assíncrono. É o caso mais simples. Deixa eu tirar essa mensagem que está me incomodando. Então, o que eu estou falando? É o caso mais simples, né, de contador. E é um contador crescente, tem a opção decrescente. Fussem aí na internet, vocês vão achar vários exemplos. E dá para sofisticar isso aqui bastante, dá inclusive para você montar um displayzinho para esse contador, para falar 1, 2, 3 para você, é bem legal. Mais legal ainda no protoboard. Então, ó, quase errei, hein? Então, o clock ligado no primeiro só, tá? Os flip-flops no estado de alta, estado 1, né? Ligado aqui. Tá vendo? Todo mundo alimentado pelo J no 1. E aí, assim, né? O clock, ele se conecta ao primeiro flip-flop. E aí vem uma cadeia entre eles, né? A saída de um chega no clock do próximo. A saída do segundo chega no clock do terceiro. A saída do terceiro chega no clock do quarto, tá? Assim por diante. O que mais? As leituras vão sair aqui, tá? Aí as leituras eu tô pegando nessa porta aqui, abaixo. Ó. A ordem é essa que eu marquei, ó. Mais significativo, o algarismo para o menos. Então, esse aqui é o 2 elevado a 0, esse é o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3, tá bom? E eu coloquei uns LEDs aqui, ó, ligados na saída, para ficar mais parecido com o que a gente tem lá no protoboard, tá bom? Aí que legal. Tranquilo, simples, né? Aí, deixa eu apagar isso aqui. Então, para funcionar manualmente, você tem que clicar no clock. Aqui está o 000, né? Olha lá, o clock fez um ciclo. Olha lá, acendeu o LEDzinho. Ah, onde que eu achei o LEDzinho? É tudo aqui, ó, deixa eu ver. Entrada e saída, tá vendo? Ó, tem joystick. Teclado LED, ó. Ó o display que eu tô falando para vocês. Matriz de LED. Dá para brincar aqui. Então, no protoboard você não veria esse 1, né? Você veria o LED aceso. Então, esse aqui é o 1, não é isso? 2 elevado a 0. 1. Olha lá, fica 0, 0, 0, 0. 3 zeros, 1, 1. Beleza. Aí você faz mais um ciclo. Esse é o 2. Tá vendo? Que é o 2 elevado à primeira. Aí faz mais um ciclo. 3. Ó, que bonitinho. Legal, né? E aí vai, deixa eu ver. Vamos ver se funciona até onde precisa. Até o 15. Esse aqui é o quê? 2 elevado a 0, 1, 2. Esse é o 4. Que é o 0, 100. O 5 vai ter que acender essa aqui, né? Para ficar o ímpar ali. Olha lá, 5. Beleza. O 6, 110, deixa eu ver. Olha lá, 110. 0, 1, 1, 0. 6 porque é 2 elevado a 0, 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Mais 2 elevado a 1, que é 2, dá 6. Não é legal? O que mais? 7. Ó, 111, binário.
8. 8 é o 2 elevado à terceira, mano. 1, 0, 0, 0. Daqui a pouco a gente já tá falando de cor a língua binária, hein? 1, 0, 0, 0. Mais um ciclo. Então era o quê? Era 8, né? Agora 9. 10. Olha lá, 10 é o 1, 0, 1, 0. 11. 1, 0, 1, 1. 12. É isso? 2 elevado à terceira, que é 8 mais 4, 12. Ah, sim, tá certo. 13, o ímpar é fácil, né? É só acender esse 1 aqui. 14. 14 é o quê? 12 mais 2, né? E o último, ó. Todo mundo ligado? 15. Tadá! Legal, né? Entenderam, pessoal? Então, esse aqui é o assíncrono, tá? É o mais tranquilo. Tentem copiar esse aqui, fazer ele de um outro jeito. Se tiver mais domínio, coloquem aqui uns displays aí. E assim que a gente melhora, né? Ah, então, eu falei que dá pra fazer ele no automático aqui, ó. Então, você tem... Tô aprendendo aí nesse Logic Sim. Mas, você vem aqui, né, ó. Simular. Vixe, Maria. Vamos lá, frequência, tá vendo? Simular, aí é frequência de pulso. Colocar sei lá, uma frequência bem baixa aqui. Habilitar simulação. Ó, pulso habilitado. Ó, ó, ó. Eu queria mais lento que isso, hein? A frequência que eu coloquei ainda é alta. Porque se eu for mudar depois, ele não obedece muito, sabe? Mas tá lá, ó, o contador, ó, o seu clock, que louco. Cadê? 1, 2, 3, 4. Ih, muito rápido. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí se vocês aprenderem a diminuir a frequência... Ah, funcionou. Nossa. É só clicar. Tinha feito isso já, mas não estava dando certo. Olha lá, que beleza. Está aqui na janela de simular, você tem que habilitar a simulação e depois, na ordem, habilita a simulação, depois a frequência de pulso, coloca assim 2 ou 4, bem baixinho, ó. Tá vendo? E por último, você coloca pulso habilitado, que depois para desabilitar, não sei se vai ser tão legal. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha contando aí. 7, all ímpar. 8, 9, 10, 11, 12, tá certo? Tá certo. 13, 14, 15, zerou. Olha lá, aí entra o clear. Aí ele limpa e começa de novo. Muito legal, né? Eu achei. Bom, pessoal, é isso aí. Precisando, estamos às ordens. Mandem e-mail, apareçam, perguntem, montem o síncrono aí, pessoal. Vixe, aí é monstro, hein? Quem montar o síncrono tem que mostrar que fez, que conseguiu. Coloquem os displays e depois me deem um feedback. Se gostaram os vídeos, são muito bons, não são? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Deixa eu ver lá. Parar de compartilhar. Então é isso. Um abração aí para vocês. Aproveitem, revejam as aulas práticas. E tudo de bom para vocês, pessoal. Até mais.